Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez, Tatiane. Olha lá, hein? Estamos para o nosso próximo episódio do TaiaCast. Temos novidade, Tati? Sim, hoje nós estamos com o Gustavo e com a Eliana. A gente vai falar muito sobre a área de alimentação e empreendedorismo, né, Tom? Isso mesmo, isso mesmo. Ô, Tati, mas qual que é o objetivo do TaiaCast? Por que a gente está aqui? Vamos compartilhar um pouquinho para as pessoas que já acompanharam os episódios anteriores, mas é sempre bom. Sim, né? E a gente vai ter algumas trilhas, né? Algumas séries. Conta pra nós o que vai ser mais ou menos esses próximos episódios. Bom, pessoal, ó, a gente tem uma temporada. Ó, olha que legal, hein? Temos uma temporada incrível, com o objetivo de trazer pessoas que, de alguma maneira, contribuem para o desenvolvimento de Itaiaçupeba, né? O objetivo do nosso projeto é empoderar os moradores de Itaiaçupeba, levar informação para a galera de Itaiaçupeba também e principalmente mostrar as coisas boas, né, Tati? Isso, o que mais tem lá são coisas boas, né? Muitas coisas boas. A gente, como ser humano, a gente tem muito, geralmente, falar das coisas ruins. Apontar as coisas ruins, falar das coisas ruins, e às vezes a gente acaba deixando de lado as coisas boas. E o TaiaCast é para falar de coisas boas, né? Então a gente vai... Inovação, empreendedorismo, sustentabilidade, geração de renda. Então, esse é o objetivo do programa. E hoje a gente vai ter histórias aqui incríveis. Eu já estava ali atrás ouvindo, né? Então nós temos Tati. 2 baita empreendedores, Sim. né? A Tati já deu spoiler, né? Já. Então, provavelmente quem tá ouvindo ou assistindo esse podcast já ouviu falar também, além do TaiaCast, do Taia Burger. Isso aí. Taia Burger. Então, Gustavo, Eliana, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. De primeira, né, Tati? Chamou assim... Não, pode deixar que... Estamos lá, vamos sortear um hambúrguer. Oh. A gente dá um jeito já. E toparam. E assim, o bacana é que a gente tá falando, né, do Taia Burger, mas por que a gente chamou Eliana? Porque tudo começou pela Eliana. Claro, né, no bolo de amendoim, a gente sabe. Gente, no pastelzinho. Começou ali, né? Ó, já ia chamar de Rafa. O Rafa não veio, eu já Rafa, né, Tom? Daqui a pouco o Rafa tá aqui. Ô, gente, desculpa. Quem sabe faz ao vivo. Mas, olha, quem sabe do buraco quente, do bolo de amendoim, é porque conhece da história, hein, Eliana? E bolo de aniversário. Bolo de aniversário, então. Eliana, obrigado, viu? Obrigado pela presença. E a gente queria começar, né, Tati, ouvindo um pouquinho da história, como tudo isso começou, Eliana. Vamos começar com a Eliana e depois a gente vai... por onde tudo começou, de onde veio essas habilidades da cozinha, né? Ela aí. E aí depois a gente vai aí nesse grande empreendimento. Até chegar aos dias de hoje. Conta pra gente, Eli. Então, tudo começou assim, que eu sempre quis abrir um comércio de comida. Eu sentia muita falta, eu trabalhei na praça ali por muito tempo, no escritório político da vereadora ali, né? Uhum. E eu sempre olhava aquilo ali um desperdício. Eu falava, nossa, não tem um lugar para as pessoas se alimentarem, comer um salgado, comer um pastel, né? Eu amo pastel. Quem gosta de comer já vê, né? Ai, nossa. Bem assim. A gente era muito acostumado com a coxinha do Dil. Eu só tinha a coxinha do Dil. Muito boa. O Dil. Podemos chamar, né? Você sempre tem... Não tenho nada contra, mas assim, você não tem um ambiente familiar. Uhum. Eu sempre sonhava com isso. E tentei por 4 vezes. Primeira vez fui tentar ali perto da... Quem é morador de Itaiaçupeba sabe, ali na Lurdeca, onde tem o dentista. Uhum. Abri ali, durou 8 meses, aí eu tive um problema familiar, né? Tive que fechar. E eu trabalhava na creche nessa época, então continuei com a creche. Uhum. Aí em 2014, a minha mãe veio a falecer, né? Aí voltei, abri ali na casa da minha mãe. Eu vendia... lanche pela janela. Pela janela. Quem lembra aquela... O lanche da janela. Grade, sabe? Bem antiguinha. A Eliana já tinha começado. Ela já tinha começado a colocar modelo de adega e nem sabia, né? Isso aí, As grades de adega eu vendi o lanche que se chama buraco quente pela janela.
né? Só que aí, com o tempo, começou a ficar muita gente ali na janela esperando. Aí, o que que eu fiz? Eu abri a sala da casa, que era da casa da minha mãe. Não fiz comércio, não fiz nada, só abri a sala. Tirei o sofá, coloquei 2 mesinhas, tá. Aí, depois, o pessoal começou a ir lá. Aí, abri mais onde era o quarto dela. Já foi invadindo a casa. Só que aí, também, não deu certo, por motivo familiar também, fechei de novo. Mas assim, é um sonho que eu nunca desisti. E antes disso, você fazia as coisas na sua casa, Sim. fazia as feiras. Me lembra isso, porque isso me lembra muito infância, as festas de escola. Eu sempre fui assim, na comunidade. As coisas eu sempre gostosas, fui, né? Ativa, né? Sempre fui ativa, sempre participei de tudo. Minha mãe sempre teve uma voz na comunidade. Desde Que legal. os Ela 11 sempre anos, teve. eu trabalhei com a Claudete, olhando as filhas dela. Então, eu sempre tive esse entrosamento na escola, na EMEI, porque eu que levava as crianças dela. Então, assim, eu mesmo pequenininha, com 11, 12 anos, eu fazia curso de crochê. Você começou a fazer as coisas com 11, 12 anos, Eliana? Você nasceu lá, Eliana? Ah, que legal. Então, assim, aí, como a Claudete trabalhava, não podia participar de clube de mães, que tinha aquela época, eu ia, porque eu já fazia crochê, eu gostava de fazer crochê, eu era sempre, como diria minha mãe, eu sempre fui muito xereta. Empreendedora, né? Então, Será que passou, Gustavo? Passou alguma coisa que passou. Minha mãe falava que eu era muito xereta e enxerida, então, assim, tudo eu queria saber. E a nossa vida foi assim, não foi muito fácil. Então, minha mãe falava assim, que a única coisa que ela não permitia da gente era roubar. Ela falava assim, não, peça e trabalhe. Quem trabalha tem. Minha mãe falava assim, não existe serviço para todo mundo, mas trabalho tem. Quem quer trabalhar, tem. Então, assim, isso a gente sempre levou, porque assim, a gente cresceu uma família, meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, ele deixou minha mãe. Então foi uma coisa assim, muito rápido. Muito rápido. E minha mãe não arrumou nenhum outro companheiro, minha mãe criou a gente sozinha. Então minha mãe sempre passou essa força pra gente de lutar sozinhos. Mulheres de garra, né? Isso. Então foi isso. Aí quando eu era pequenininha, tinha 10, 9 anos, tinha a festinha lá em São Sebastião. Uau! A festa de Santa Luzia, nunca vou me esquecer disso. Minha mãe fazia os salgados, as coxinhas. Esse dom de cozinhar vem da minha mãe. Tanto legal. eu e minha irmã pegamos isso dela. Que bom. Ela fazia o pote de coxinha e falava pra gente, ó, vocês vão lá vender na festa. E eu pegava lá, eu com meu irmão ia e vendia na festinha lá, separada pra gente, não era pra igreja, era pra ajudar dentro de casa. Então, assim, disso tudo começou, né? Que legal, olha. Aí, voltando, aí eu casei muito nova, tive meus filhos novos, mas nunca deixei essa parte da igreja, de ajudar, de participar das quermesses. E sempre na área da alimentação. Sempre na alimentação, sempre. Escoteira, aí o Gustavo foi pro escoteiro. Aí, tipo assim, quem faz o bolo? A mãe do Gustavo. Assim, na verdade, eu não tinha opção de escolher. Era tipo assim, vai ter uma festinha na SAT, alguma coisa. Aí a pessoa falou assim, você tem fritadeira, você tem... O Rafa, principalmente, ele era... Você tem fritadeira. E tudo começou, assim, com muito... O meu empreendedorismo começou com muito custo, assim. Muita garra, porque, assim, eu vi a oportunidade, que nem assim... A minha primeira fritadeira, vocês vão dar risada como eu conquistei. Eu fiz um bolo pra Lene, pro Igor, aniversário do filho dela. E ela falou pra mim assim, eu tenho 2 fritadeiras, você quer em troca? Falei, quero. Olha que legal. Entendeu? Assim. E as coisas vão acontecendo. Aí foi indo que eu fui guardando. Só que eu nunca desfiz das minhas coisas. Por mais que eu fechei a lanchonete. Ela sempre guardava. Ai, que precisa. Mãe, você tá guardando essas tranqueiras pra quê? Não, você vai guardar as tranqueiras. Um dia eu vou usar de novo. Eu falava pra ele assim, um dia eu vou usar de novo. Né? Assim, e nunca tirei esse sonho da minha cabeça. Aí depois disso da minha mãe, né? Aí quando eu sentadinha lá na ouvidoria da Odete lá, tava lá, e eu fazia novena nas casas, rezinhas, né? E um dia eu fui fazer na casa do Barrela. Isso há uns 10, 15 anos atrás. Aí eu falei para ele assim, nossa, Barrela, eu vejo aquele seu bar, me enche os olhos, eu tenho tanta vontade de fazer uma pastelaria lá. Eu falei, um dia que você for alugar, você aluga para mim? Aí eu falei para ele assim, ele falou assim, ficou na nossa conversa, e acabou. Aí, quando foi em 2020, e o Márcio, o filho dele, o Barrelinha, ele me chama de mãe. Desde o encontro de jovens, ele fica, mãe, não sei o quê, né? Que legal. E ele parou no meu portão. Ele falou assim, mãe, tem uma proposta para você. E eu estava trabalhando na creche. Eu falei assim, mãe, o meu pai vai alugar o ponto, você quer? Ele bateu na minha porta, né? Uau.
Depois de 15 anos. 10, 15 anos, nem lembro mais. Aí eu falei pra ela, não posso te dar uma resposta agora, porque, tipo assim, entre as eu tava meio estabilizada, né? Eu falei, não posso. Aí ele falou pra mim, tá bom, você vê aí com a sua família, depois você me conta. Eu falei, tá bom. Aí conversei com meu marido, com eles. Aí o Célio falou, você que sabe, você... A gente aceitou porque um tempo atrás a gente tava fazendo marmita em casa. Tem esse... Então nunca parou, ela tava na frente, mas ela tinha... toda a história, muita coisa. Todo mundo ficou desempregado. Todo mundo ficou desempregado. Então aí minha mãe falou assim, eu vou fazer marmita... Não, a minha mãe falava assim, quem tem mão... Faz. Sim. Aí aconteceu de ficar eu, o Célio, o Gustavo e o Guilherme desempregado. Né? O Guilherme era motoboy, né? O Guilherme era motoboy e ficou desempregado, mas ele se mantinha, então a gente não tinha um custo então, com só que ele, assim, só que nós 3 em casa, sem emprego, aí o que eu fazia? Eu vendia salgado assado. A gente ia pra rua, vendia de quinta a sábado. Eu ia lá em Itaspeba, andava. Nas casas. Nas casas. De quinta a sábado. Quando era sábado, eu pegava o dinheirinho que dava. Na quinta-feira eu já mandava no WhatsApp que ia ter marmita no domingo. Fazia o cardápio. Aí eu fazia o cardápio e mandava. Que legal. Mandava, aí o povo já encomendava. Aí eles encomendavam, com o dinheiro do salgado, eu tirava ali para pagar uma luz ou uma água, e o resto, no sábado, eu terminava de vender o salgado e já vinha para Mogi comprar as coisas para fazer as marmitas do domingo. Olha que legal. Então quem vê hoje... Não faz todos os perrengues, né? E quando começou, você vê, começa fazendo com o que se tem. Sim. Vou fazer o e até hoje aqui, eu falo. A necessidade também. Empreender por necessidade. Aí, habilidade que já tinha desde criança. Aí e a persistência, né? Aí nós Quantas vezes quebrou? Foi. Não, foi uma quebradeira total. Uma quebradeira. Nesse meio tempo levamos golpe, né? Ixi, levamos golpe. Da pizzaria lá em Butujuru. Tivemos uma pizzaria no Butujuru. 15 dias numa pizzaria. Erguemos uma pizzaria, levamos um golpe. Porque Itaiaçupeba tem dessas, mas assim... Aí... Às vezes é a lei da atração, Expulsando, é bem isso, não, tem algo melhor pra mas você. Mas sabe por quê? Eu não sei, né, mas eu acredito que a gente... Né, que tem esse pertencimento de ser de Itaiaçupeba, que veste a camisa, que fala, isso, eu sou. Isso mesmo. Né, eu abri o café aqui na cidade, mas eu mantive o nome, Café Bistrô Taiá. Isso mesmo. E coloquei coisas porque eu sou de lá e tenho orgulho de dizer. E acho que tem um potencial muito grande, igual a gente está trazendo as pessoas aqui, porque existem pessoas maravilhosas, com várias habilidades, e ter isso. E às vezes a gente vai para um outro lugar, porque acredita que aquele lugar, ele tem mais probabilidade. É mais isso, é mais aquilo. Mas, na verdade, somos nós que fazemos todas essas oportunidades, né, Tom? É a gente que cria essa conexão, essa venda, esse pertencimento. E outra, o produto é bom, não tem como não dar certo, né? Não tem. Aí a gente... continuou, aí eu fazia as marmitas. Aí chegava domingo, todo mundo falava, posso comer na sua casa? O pessoal queria comer em casa, na garagem, tipo, queria que eu colocasse uma mesinha. Porque o meu fogão ficava na minha área, tudo muito limpinho, muito mas assim... simples. Aí a calçada foi povoando. Não deixei. Não, minha mãe não deixou. Podia, até mesmo porque a gente tinha cachorro, então, tipo assim, não tem como. Não, e também se eu deixasse, Tati, não ia ser um almoço, ia ficar... Um restaurante. Não, ia ficar tipo... Você ficar até às 6 da tarde, sabe? Um domingo em família, só que a família de Itaiaçupeba, sabe? Assim, aí quando nós começamos no domingo, aí, só que todo domingo era assim, sempre era, tipo assim, são 30 marmitas, eu sempre fazia 10% a mais, porque tipo, pra gente se alimentar em casa, e se alguém quisesse uma marmita a mais, tinha. Legal. E nunca sobrava pra gente comer. Que legal. Tati, eu posso fazer uma pergunta, Eliana, que me chamou muita atenção? Mas acho que além de toda a sua história, é muito nítido vocês contando a união familiar. É muito nítido que vocês nunca falam de uma pessoa ou de si próprio, sempre falam nós. Foi nós. E acho que isso é muito legal, transparece, né, para qualquer um que vai estar acompanhando isso com a gente, mas transparece também para os clientes de vocês. Sim. E no Taiá Burger, né? Não, e quem vê de fora, assim, porque a gente tem mania, assim, de falar alto. A gente briga 24 horas. 24 horas, é verdade. Esse é o excesso de amor. Não, é a essência. E quem chega fala assim para nossa, como você deixa seu filho falar assim com você? Mas não é assim, é tão assim que você já...
Parece que a gente tá brigando toda hora. E não é, a gente não tá brigando. E tudo bem, porque fala ali, vai, né, acaba ali. Lá na minha casa era assim, um pouco assim, ainda é um pouco assim. E assim, a gente mantém essa raiz bem forte. E a gente até brinca, tem hora que tá lá no Thai Burger, que a gente começa a falar, a gente tem, o meu marido, ele é mais centrado. Um cara mais sério. Sempre tem um na família, né? Na minha casa eu não sei quem é ainda. Ele fica assim, por que vocês ficam brigando? Ele olha assim pra mim, na hora que ele olha, ele já sai lá fora, ele fala assim, não precisa ficar fazendo isso dentro da lanchonete. Aí eu falei, mas é nóis. Tem cliente que vai lá, a gente fecha às 22. Tem cliente que chega às 22 e fala assim, rapidinho, mas não vou ficar não, porque daqui a pouco vocês vão começar a brigar. Já tem. Tem pessoas que ficam pra ver a briga. E tem até audiência. Sim, tem audiência. Aquele restaurante grego. Isso. E tem gente que vem lá pra comer uma coxinha e fica. Porque eles falam assim, aqui é um caso de família, eu adoro ficar aqui, eu me sinto bem. Que o lugar abraça, né? Essa questão do acolhimento, né? Então. Isso é muito legal. Eliane, e aí voltando, então, você... Com toda essa história, toda essa aí depois chegamos no Barrela e tal, aí ele alugou, aí ficamos lá. Aí, bem nesse intermediário, de novo, aconteceu um fato de família do meu filho, que todo mundo já sabe. Até fazer essa pergunta. Não preciso contar para todo mundo. Mas, né, eu acho que é bacana você compartilhar. Eu ia até pontuar aqui. Ela vai chorar, é por isso que ela não quer falar. O Gustavo dá uma ajudadinha, mas aqui nós estamos em casa, né? Pode chorar, fica à vontade. O Vini Show pega uns lencinhos pra nós, não né? Vou chorar, sou forte. Mas é bacana isso, porque a gente tem sentimento e passa dificuldade. E é legal a gente mostrar isso para as pessoas que estão nos assistindo em casa, porque às vezes vê ali o sucesso e não vê toda essa trajetória de, poxa, agora um empreendimento de sucesso e tal, né? Que vai alcançar aí todo o estado, né? A gente sabe que vai crescer, mas... Quais são os desafios e qual foi o desafio, né? Eu estudei com o Guilherme, lembro da Eliana desde sempre, né? O Guilherme sempre foi muito bem cuidado, sempre né? Bem cuidado, animado, bem arteiro. Eu sabia que alguém ia falar isso. Mas o Gustavo sempre foi mais mimado, eu lembro disso. O irmão mais velho nunca é o mais mimado. Não, no caso dele era o primeiro, né? E eu estudei no Prezinho com o Guilherme, a gente teve todo esse período. E aí eu lembro que que o Guilherme teve a diabetes, né? Sim. Que já foi desafiador, né? E tudo mais. E aí eu queria que você compartilhasse, porque em Itaipeba a gente ficou sabendo, né? É um bairro que todo mundo tem isso, dessa questão, teve a mobilização, mas foi bem no auge, quando vocês estavam com o comércio. Foi bem no começo, foi assim. E eu lembro até hoje, foi em julho, com Barreirinha foi lá em casa. E aí você saiu da creche? Não tinha saído ainda. A minha proposta era assim, ficar 1 ano ainda na creche e vindo trabalhar à noite em Itaipeba, abrir só à noite. Criar uma renda para sustentar para dar um embalo. Nem que eu trabalhasse para sustentar a Eliana, Delícias e Eliana no começo. Mas assim, para o povo conhecer, né? Para depois, quando eu tivesse avisado, eu saía da creche e ficava só ali. Porque eu tinha mais ideias futuras de fazer o dia inteiro ali. Aí, nesse período, aconteceu depois de 5 meses, 6 meses, que a gente estava arrumando ainda lá o estabelecimento, tudo não tinha aberto, aconteceu da visão do Guilherme, né? E aí foi onde mobilizamos todos esses. Graças a Deus, Itaipeba é um lugar assim que eu falo, que tem um coração enorme. Que legal, olha que legal. Muito assim, né? Sabe? É muito união. Gente, pra vocês terem ideia, teve gente que colocava dinheiro na caixinha do meu correio. Eu não sei nem quem que ajudou. Pra resumir assim, quem tá assistindo, tipo assim, meu irmão ele perdeu ele tem 30% da visão, a cirurgia ficou em torno de 120 mil reais. Só que se você juntar tudo, dá muito mais 100 mil reais. Até todo cuidado, tudo isso. Então, assim, a gente não tinha esse dinheiro. Aí acabamos ficando desempregados, né? No comecinho ali, meu pai e ela. Então, assim, não tinha onde correr, não tinha quem procurar, não tinha quem... E, assim, sempre foi... Como a gente sempre foi uma família que todo mundo conhece... Né, tem a prima minha, a Valéria, ela pensou de pronto, vamos fazer uma vaquinha, e aí começou a aparecer essa vaquinha online, as pessoas ajudarem, fazendo Pix, tal, o que aconteceu, e isso mexeu muito com a minha mãe. E só que assim, nessa vaquinha, eu não podia ser uma vaquinha, tipo assim, todo mundo pergunta pra mim, por que você não deixou atingir 120 mil reais? A gente precisava daquilo rápido, pra salvar o que dava. Porque assim, o médico falou, ele precisa de cirurgia pra ontem, então assim, eu precisava...
Deus é maravilhoso, muito bom na minha vida, porque assim, ele me pôs anjos na minha vida, né? Porque assim, o médico que pegou o Guilherme foi o dono da clínica. O dono da clínica, ele não gosta que fica falando. Mas assim, ele cuidou do Guilherme como se fosse um filho. Olha que legal. Só que assim, não é tem que saber a história para você chegar, né? Aí eu mostrei para ele a vaquinha. Aí ele falou, durante 15 dias, você tem como me mandar um dinheiro? Um adiantamento. Aí eu fechei a vaquinha nesses 15 dias. Né? Aí eu fechei, a gente conseguiu 17 mil reais nesses 15 dias. Em 15 dias. Em 15 dias. Aí fizemos uma rifa de chocolate, R$3. Em 15 dias, eu vendi 7 mil reais de uma rifa de R$3. Mas assim, a gente foi comovendo e os nossos amigos foram expondo a situação. Na verdade, as pessoas se sentem sim. por amor a... Então a gente vai correndo atrás, a gente vai procurando pessoas. Foram ajudando, né? Porque entendeu? Assim, é uma pessoa foram querida. Ajudando, assim. Aí foi onde a gente conseguiu, né? Isso. E isso foi tudo no período de quando eu aluguei o ponto lá, o Barrela. Aí eu falei, acabou tudo, né? Porque o dinheiro que eu tinha para montar um negócio. Entre aspas, montar assim, eu ia gastar o dinheiro que eu trabalhasse, né? Que eu ia trabalhar. Para eu vou ter que gastar tudo com ele. Aí, assim, já veio aquele desespero. Aí eu conversei com o Marco Barrelinha para entregar o ponto. Eu falei, não vou mais. E a gente já tinha posto azulejo na parede. A gente já tinha reformado o que dava pra gente trabalhar. A gente já tinha começado a trabalhar um pouquinho. Aí ele falou para mim assim, não, você não vai entregar o ponto. Ele falou assim, e se você não puder trabalhar mais? O que você vai fazer da sua vida? Ele falou, aqui é seu. O Guilherme passou mal, você abaixa a porta e vai embora. E lá onde você trabalha? Aí ele falou assim, aí ele me abriu os olhos, aí ele falou, não, então eu vou fazer o seguinte, você vai pagar aluguel a partir do momento que você começar a vender. Aí você começa a pagar aluguel. Então isso foi mais 4 meses, eu lá dentro, arrumando, fazendo como dava. Aí quando fez 4 meses, que eu abri mesmo, aí eu comecei a pagar o aluguel para ele. Então assim, veio ajuda de todas as formas, entendeu? Assim. Aí nós ficamos lá 1 ano e 9 meses. Aí a trancos e barrancos, por causa da pandemia, também pegamos toda a pandemia. Sobrevivemos, devendo. Ainda estou até devendo para alguém, para algumas pessoas. Mas a gente vai indo aos pouquinhos, ajudando as contas. Quando puder. Mas é assim, a gente vai levando, né? Porque assim, eu falo que hoje eu tiro, meu marido trabalha fora, tudo, mas hoje a gente conseguiu muita coisa através do Taya Burger, entendeu? Porque assim, aí quando foi 1 ano e 9 meses que a gente estava lá, eu falo que 2 milagres aconteceram na minha vida, assim. A visão do Guilherme, a gente conseguir retornar. E o Taya Burger que hoje existe. Porque assim, eu não tenho R$1 meu naquele Taya Burger. No prédio. No prédio. Algumas coisas também, porque acho que Então assim, ficou né, nesse período. 1 ano e 9 meses. Delícias da Eliana no Barrela. 1 ano e 9 meses. Aí ele pediu o ponto, porque ele ia vender. Porque eu falava muito para ele que tinha que reformar, e eu falava para ele que precisava reformar. A gente tem vídeo, a gente trabalha embaixo da chuva, mas não era um problema, antigo. Tipo assim, era um ponto antigo, gente, não é? E outra, era a condição que ela tinha para trabalhar. E eu tinha que trabalhar. E assim, aí a gente falava para ele, a gente precisa reformar aqui, Barrela. E ele falava assim, não também tô cansado, eu não tenho condições. Né? Entendi o lado dele também. Aí chegou uma hora que decidiu a vender, pode ver, então ele pediu o prédio. Aí, quando ele pediu o prédio, há um tempo atrás também, o meu irmão comprou aquelas casas da família ali de baixo. Da sua mãe. Isso. Que é um baita do empreendedor também. E quando ele... Verdade. E quando quando ele comprou ali, eu lembro que ele foi levar o dinheiro da parte da minha irmã, ele falou, eu olhei para ele e falei assim, o que você vai fazer aqui na casa da mãe? Porque lá é a casa da mãe, sempre vai ser, né? Aí ele falou assim, não sei. Eu vou alugar. Eu falei, se você for fazer um comércio aqui, eu quero para mim. Aí ele olhou para minha cara e falou, pra que você quer? Você já não trabalha? Eu falei assim, não, mas eu quero abrir um comércio. Irmãos, né? Irmãos são os mais incentivadores. Aí passou. Aí quando aconteceu isso do Márcio pedir o prédio, a casa da minha mãe estava alugada para uma inquilina. E aí eu peguei e falei, aí o Célio foi e falou, Du, pelo amor de Deus, agora é a hora.
a Eliana tá falando... Ele não queria gastar porque ele tinha outras casas mexendo. Aí ele falou assim, eu não tenho onde ir, a Eliana não tem onde ir, e ela não quer fechar o comércio, se ela fechar vai trabalhar onde? Porque não tinha nenhum outro ponto pra alugar, e também a região, um aluguel família, também. Né? Aí ele falou assim, tá bom, vou ver. Ele só deu essas respostas e deu as Uma costas, semana depois já tinha um cara demolindo a casa. Aí uma semana depois ele falou pro Célio assim, tá bom, vai lá e conversa com o Márcio que eu quero segurar 3 meses, que em 3 meses eu faço ponto pra ela. Aí foi, em 3 meses, a única coisa que ele me chamou lá foi pra ver a altura do balcão. E o resto, é tudo ele que colocou lá dentro. Ele fez um ponto comercial, aí ele me deu a chave e falou, pode trabalhar. Que legal. Então, assim, irmãos, né? Então, assim, ele me cobra um aluguel, claro, que ele gastou muito lá, ele também depende, alto, né? Precisa, então, assim, um aluguel simbólico, eu pago o aluguel para ele, mas, assim, meu mesmo, que nem você falou, né, o povo de Itacupé abaixo que a gente fez aquele prédio, a gente tem um monte de... Estamos andando no dinheiro. Foi assim, foi coisa de Deus. Eu falo pro Gustavo, quando você põe na mão de Deus, tem fé, é na hora dele, não é na nossa hora, e a gente vai... A gente dá um passinho e Deus põe no chão, né? Isso, mas vai a gente tem que dar o passinho. É o que eu falo pro Gustavo. Quando você faz com amor, com honestidade, com carinho, querendo o bem do próximo, esse bem te retorna. E a sua felicidade também, porque você fica feliz, né, com esse ele fica bravo, porque ele fala que eu não tenho que ficar lá cozinhando. Cara, é que nem eu tava falando, a minha mãe ela não tem visão de empreendedora. Ela tem visão... Não, calma aí, eu vou explicar. A geração dele? Vou explicar, não é que não é uma visão de empreendedora. Milênio. Não, não sou milênio. Nossa, somos milênios. Eu concordo com o Gustavo, porque assim, eu falo pro Gustavo assim, a minha felicidade, assim, claro, eu ganho meu dinheirinho, mas a minha felicidade é ver o povo sair feliz de lá. Assim, talvez a Eliana, aí, né, falando assim, como professor, o Tom também, mas a minha mãe também era empreendedora e vem dessa época também, né, porque tinha salão, são empreendedoras, mas falta a gestão. Então isso que eu ia falar, Gustavo... minha mãe, ela é na cabeça dela, ela é uma funcionária do próprio negócio. Eu falo pra ela, não se trate como uma funcionária do próprio negócio. Sim, eu até brinquei com o Gustavo, né, na nossa conversa de bastidor ali, que é muito comum, né, lá no Sebrae aparece, é o que mais tem. É gente que ao invés de montar um negócio, cria um emprego pra ele. Vira refém, vamos dizer assim. Vira refém. Não tem aquela visão de expandir. Crescimento. Não que isso seja necessário pra todo mundo. Porque às vezes eu tô muito bem, tô muito feliz ali. Que era o caso dela. Fazendo o que eu gosto. Mas eu me incomodava. Né? Mas aí a gente chega no Taiaburg hoje. E aí chega no Taiaburg hoje, chega também o Gustavo, né? Quando foi em maio que aconteceu isso da gente mudar para o prédio novo, em junho aconteceu de novo de eu ter que me ausentar. Parece assim que tudo vem uma barreira, ó, para você ver. 2 meses que a gente estava no prédio novo, o Guilherme de novo teve um problema, ficou 40 dias internado em Santo André, e eu fiquei 40 dias lá em Santo André. Ela se internou junto com ele. Não, mas eu me internei mesmo lá no hospital junto com ele. E o Gustavo teve que trazer a bronca. Agora, segurei o rojão. Ele segurou o rojão. Surgiu a partir de uma necessidade. E agora, não, já tinha antes, mas ele já estava a história dele. Eu já tava já tava com gostinho. Então, a gente tava no Barrela, eu trabalhava ainda na época. Já fazia os lanches lá? O que você fazia no Barrela? Na verdade, eu só ajudava minha mãe. Né? Porque como eu tinha um trabalho, então como eu trabalhava 12x36 nas minhas folgas, eu ficava com ela, ajudava e brigava com ela. Trabalhava no SAMU. Uau, né? Que mudança, né? E emprego legal também. Aí, como eu trabalhava lá, 12x36, na minha folga eu ficava com ela na loja o dia inteiro, ajudando e enchendo o saco dela. E aí um dia eu fui mandado embora, simplesmente meus planos de vida era trabalhar lá pro resto da minha vida, criar uma carreira lá dentro e fui mandado embora. E aí você recebe um dinheirinho e aí fui gastando e chegou um limite ali que eu falei, opa, minha mãe não vai me sustentar, porque ela não tá conseguindo nem sustentar ela direito, né? Tipo assim, tá pagando as contas, mas não tem como sustentar eu, meu irmão. Ainda mais, né, ainda mais com os problemas do meu irmão. Gastos aí. Sim. Aí eu falei, então tem que correr atrás de uma coisa. Quantos anos você tava, Gustavo? Tava com 23, 22? Não, sei, Gustavo. Tô com 24 agora? Por aí, nessa média aí. Tem 24. 22. E aí, na época, eu tinha ido numa festa e sobrou uns pães, hambúrguer, eu tava morrendo de fome, fiz, aí viram fazendo e falou assim, mano, faz pra todo mundo. Falei, não, beleza. Fiz pra todo mundo, comer, falei assim, nossa, é gostoso, tal. Aí ficou
na pulguinha atrás da orelha. Eu falei, beleza. E aí, um dia em casa, sabe, olhando no YouTube, essas coisas, e me deparei com um vídeo lá de hambúrguer artesanal, e já vi que na época era muito grande essa fama em São Paulo. Né? Teve a onda das hamburguerias 2015, 16, e foi subindo assim, e até hoje. Sim. E é muito mais gostoso o hambúrguer artesanal, né? Total. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei assim, nossa mãe, ó, isso, que legal, por que a gente não começa a fazer isso? Só que tinha um porém, tinha a Lene. E eu sou fã da Lene. Tipo assim, não, né? Cara, tipo assim, são 20 anos. São 20 anos comendo meu X-Bacon com Doritos até hoje. Eu não abro mão disso. Minha mãe sabe disso. E eu olhava pra Lene e falava assim, cara, que legal. E eu pensava pra minha mãe, falava assim, pô, queria fazer algo diferente. E aí me veio esse estalo do lanche. Só que eu não queria fazer algo igual o que ela fazia ou que o da Lua fazia, sabe? Sim. Tipo assim, então precisava de algo diferente. E aí foi aonde me deu o estalo de hamburgueria artesanal. Então, durante uma semana eu consumi todo e qualquer tipo de hamburgueria artesanal. Me cadastrei em curso, fiz curso online, sabe? Comprei prancheta, essas coisas de curso assim, e fui atrás. E aí eu falei, minha mãe, aquela chapinha velha que a senhora tem, tá lá ainda? Tá. Ela tá bem enferrujadinha, mas tem que arrumar. Aí meu pai limpou, e aí chamei um amigo meu. Falei assim, ó, vai em casa, tal dia que eu vou comprar algumas coisas, vou fazer um teste em casa. Mas não tinha esse pensamento ainda de abrir alguma coisa. Não, só tava ali pela onda de ser legal, Você ganha, é tipo aquilo lá, né? Se você me ajudar, você ganha um lanche. Isso, bem isso. Sempre assim, eu falava. Só que antes, que nem eu falei minha mãe, antes, uma época da minha vida, quando eu era bem pequeno, minha mãe fez geladinho, eu saí vender geladinho na rua. Sozinho, lembra? Não é, ele queria dinheiro. Eu queria dinheiro, então eu tinha que trabalhar. Então eu tinha que correr atrás de uma coisa. Quantos anos você fazia isso? Acho que uns 8 anos. Uns 8 anos. Eu saía com uns isoporzinhos assim e ia vender geladinho. Você vê como é importante, né, esses períodos. Eu lembro, eu tenho fresco. Empreendedora, sim. Né? Querendo ou não, na formação. Porque querendo ou não, na minha família tem meu tio que deu muito certo. Sim. Né? Tem minha mãe. Então, tipo assim, alguma coisa ia sobrar. Do meu pai também. E aí tem meu pai que... Meu pai sempre foi gestor, né? Um bom período da vida dele sempre foi gestor. Então, tipo assim, meu pai sempre falava assim, vai estudar, cria um negócio pra você, não depende de ninguém. Isso foi a frase que eu mais fiz do meu pai. Cria algum negócio pra você, não depende de ninguém. E aí, fiz esse hamburgado em casa. E eu falei, putz, cara, que negócio legal, acho que gostei. E vendeu nesse dia? Não. Fiz pra gente comer. Aí ele fala assim, nossa, é diferente. Minha mãe, que é isso? Carne crua? Que não sei o que. Eu falei, não, mãe, não é crua, é mal passado. E assim, e meu pai, mano, assim, e aí veio a questão do nome. Eu entrei dentro do meu quarto, fiquei matutando. Falei, pô, meu dinheiro tá acabando, tem uma chapa em casa. Minha mãe já tava trabalhando. E tinha uma cozinha lá embaixo no Espaço Barrela. Só que a cozinha tava toda bagunçada. Aí eu falei, pai, se por um acaso eu decidir, assim, sabe, o senhor não limpa a cozinha, sabe, aquela coisa bem filha, eu não vou limpar, mas se você quiser limpar, assim, eu posso até pensar. Aí meu pai falou, não, vamos, você tá desempregado, a gente precisa de alguma coisa, não tem como sua mãe sustentar todo mundo. Meu pai fez a correria dele, montou a cozinha ali do jeitinho que dava, e aí eu falei, putz, preciso de um nome. E me incomodava muito minha mãe, Delícias da Eliana. Porque assim, eu pensava assim, se eu vou ter um negócio, eu não quero brincar de ter um negócio, eu quero ter um negócio. Mas é que pra ela fazer sim, por isso que eu falei, por isso que eu falei, às vezes ela tinha uma visão muito confeiteira, né? Isso. E não era mais doce que ela fazia. Agora você não queria vender brigadeiro. Não, eu queria uma coisa bem mais punch, assim, sabe? Aí eu falei, pô, preciso criar uma marca. Dá pra ver pelo uniforme aí, ó. Eu preciso criar uma marca, só que eu não quero sair daqui sem levar o que é daqui. Eu tenho que levar o que é daqui. E aí volta, né? Porque Isso. A galera que Itaçupeba tem em comum, né? Essa paixão. Sim, eu falei assim, cara, eu preciso mostrar a Itaçupeba pro mundo, assim. Legal. E aí vem essa vontade do jovem de querer mudar o mundo e carregar o mundo nas costas. Isso. E ele fez baita experiência, aí, né? eu peguei, falei, minha mãe, vou colocar gelanches, alguma. Eu falei, mas lanche é muito genérico. Se a gente olha pra grandes marcas, nenhuma fala que vende lanche. Você não vai lá, Burger King, lanchonete, não existe isso. Né? Então, tipo assim, aí eu pensei, falei, pô, preciso criar uma marca. Entrei no meu quarto e fiquei matutando, e lanche, capela, lanche não sei o que, e veio o Taya Burger. Então eu matutei muito, eu estudei a questão do nome. A questão dos hambúrgueres, que eu acho que é legal. Então... Eu estudei a questão, aí eu, conversando com a minha mãe, eu falei assim, pô, acho que Eu briguei muito, que eu queria que ele colocasse lá. Ele não queria pôr Eliana's Burger. Não, ele não queria pôr nem pastelaria, ele queria colocar Taya Burger. Só Taya Burger. Só, eu falei, não, você vai colocar Taya Burger,
Lanchonete e pastelaria. Ela me convenceu. Não vai montar meu sonho. Falei pra ele. Aí eu falei assim, pô... CD, mas você também tem CD. Eu preciso criar... Depois, Eu preciso criar essa marca. Sim. Então, tipo assim, eu pensei, pô, Thaya Burger, eu levo o nome da cidade e o que eu vendo. Então, no próprio nome já mostra o que eu vendo. E é engraçado, porque eu nem tinha... pego essa parte do lanchonete e pastelaria. Era só o hambúrguer. Não. Olha como a marca dele tá forte. E hot dog também. E aí fiquei matutando essa ideia do nome e cheguei no nome. Só que eu não queria simplesmente comer um X-Bacon, não queria simplesmente comer um X-Frango. Só que é um lanche artesanal, não tem como eu colocar X-Bacon um lanche artesanal. Porque senão, se eu tô trazendo algo de fora... né, algo que as pessoas de fora têm contato, mas as pessoas aqui não, eu preciso trazer a afetividade. Sim. Então, como que eu divulgo o que eu vendo para as pessoas de fora e mostro da onde eu venho? Colocando o nome dos locais no lanche. Isso é um diferencial né? Então, tipo assim... Eu quero também, Então, aí minha mãe até deu risada. Ele conhece a Vargem Grande, meu. Eu morei lá. Tipo isso. Eu ia na sua tem casa, gente que... então, cara, mas virou uma febre que, tipo assim... Tem nomes de locais que não estão no cardápio. E as pessoas me obrigaram a botar um Aroeiras. Me obrigaram. Tipo assim... Que horas você vai pra um Aroeiras? Ele fala que ele é de Itaiaçupeba e ele era um pouquinho depois da... É o Dito Pires ali, né? O pessoal me obrigou. Então foi essa brincadeira. E aí, o que eu falei? Como que eu vou poder divulgar isso pra mim trabalhar? Então, como eu tava falando... Fala os nomes dos lanches pra nós, pros nossos telespectadores. Aroeiras, Ribeirão, Capela, São Sebastião, Barroso, Coatinga, Mambuca... Olha isso, a Mambuca. Ali tem mais alguns, eu esqueci. Que legal, meu. Pedra Branca, Sertão, né? Bica. Da questão. São Sebastião. E o São Sebastião. E a bomba não tem? A bomba. Tem um bomba, tem um bomba. Aí, ó. E a batata se chama... A nossa batata com cheddar e bacon é batata Kiri. Porque tem o seu Já dá Kiri. pra pôr uns quadros do Kiri. Tem o seu Kiri que fazia... Minha mãe trabalhou pro seu Kiri catando batata, então eu remeti essa ideia da batata. Então teve toda uma questão de geração, você viu? Ele precisou da Eliana pra fazer isso. Eu fui um pouquinho só. E aí nessa questão do marketing eu falei, pô, eu preciso divulgar, só que eu não queria que as pessoas soubessem que era eu, porque eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. A vergonha do negócio não dar certo? Na verdade, do não fato era nem do... vergonha. Por de fazer o lanche, não? Não, naquela época eu tava... Na época da jovem, ele não aceitava errar. E eu tava com muita crise de ansiedade já, sabe? Muito forte. E eu acho que isso que aconteceu com o Gustavo, e foi muito legal essa superação que ele teve, mas eu acho que é uma coisa que acontece muito com quem é de lugar menor, assim como o Itaiaçupeba. Por quê? Julgamento, Putz, né? Eu vou fazer... mas e se não gostar? E se falar mal? Vão me olhar torto na rua. Isso vai acontecer. Com todo mundo. Mas tem que aceitar, é o que eu falava. Minha mãe me ensinou a aceitar. Você tem que aceitar. E não ligar, né? Depende de quem vem também. Tem que ligar. Eu falei, depende. Não, tem. Eu falo pra ele que comida, quando você tem uma crítica, você tem que ligar. Sim, você tem que saber aonde você errou. Tá errando e refazer o passo. Por que você não tá agradando o seu cliente? A gente depende do cliente. Com certeza. Então, assim, eu falava pra ele. O Rafa, de novo. No começo, eu falava pra ele assim, Gustavo, o primeiro dia que ele vendeu o hambúrguer, um amigo dele... Foi o primeiro a falar. Que porcaria é essa? Não dá pra comer. Só que como era amigo, falou em tom assim, né? Foi direto e reto, né? Isso é bom. Então, assim, não, mas pra ele... Mas é diferente se alguém chegasse com uma fala que às vezes a gente vê em lugares menores, quando eu falo assim, às vezes você não deve ligar, de falar assim, poxa, Eliana, não vai dar certo. Da forma numa forma mais formal ou informal, isso. Não. Então, isso não, mas a questão da crítica do produto... Sim. Né? Que ele nunca mais... Chorei. Eu nunca mais... Aí eu falei pra ele assim, não é assim, olha pelo lado bom, é seu amigo. Ele tá falando a que você verdade. vai aprimorar. Real. Feedback valioso, e assim, né? E teve muita luta com o povo de Itaiaçupeba, que nem eu falo pra ele, você quer fazer uma coisa pra Itaiaçupeba? Diferente ainda. Então você tem que agregar o sabor de Itaiaçupeba. Não, mas o lanche é assim, Eu falei, Gustavo. Ponto de carne. Ponto da carne é assim, mas Itaiaçupeba ainda não come carne assim. Os jovens pode ser até que venham comendo Eu tive que fazer carne imagina, né, Eliana? Eu tive que fazer uma reeducação alimentar. Eu falava, no pessoal. Eu sou muito sincera em tudo que eu falo. E tudo que é novo tem isso. Tem uma sabe melhor que eu não sei essa uma parte distância, uma repulsa, assim, vamos quando dizer. o negócio é novo, tem que trabalhar. Você precisa sensibilizar o cliente. Você tem que fazer essa reeducação, É né?
complicado porque, e assim, eu tive que reeducar ele, porque ele falava com o hambúrguer assim, ele... Eu era batia, sabe, bem saudosista, assim. diferente de persistência. Você tem que educar o seu cliente aos poucos, mostrando pro seu cliente como que é. Quantos lanches não foram devolvidos, quantos... Nossa, e olha aí que legal vai isso, explicar, né? entendeu? Aí ele começou a me escutar. E chegar eu sempre relutei com a minha mãe, mas eu sempre escutei ela, porque assim, ela não tentou uma, não tentou duas, ela tentou 4. Entendeu? Então, tipo assim, sempre deu ouvido. Por mais que algumas coisas, que nem são gerações diferentes, eu tenho que relutar com ela em algumas coisas, que nem tirar o nome. Sabe? É que nem a briga do nome foi pra mostrar pra ela. Falei, mãe, mas se um dia você tiver 10 lojas, vai ser 10 delícias da Eliana, então eu vou querer comer lá no Delícias da Eliana, a Eliana não vai estar lá. Não tem como você estar em 10 lojas ao mesmo tempo. Né? Então, e tudo bem se fizesse sentido pra ela ter 10 lojas com Delícias da Eliana e várias pessoas. Só que aí que nem eu falei, queria trabalhar uma marca, criar uma marca, um registro, né? Uma franquia daqui a pouco. Uma franquia. Mas que a sua marca contasse uma história, né? Então, todo um enredo ali. Por trás, e aí, quando eu tive essa ideia, eu comecei a trabalhar a parte do marketing ali. Fui fazendo uma artezinha aqui e comecei a soltar no Facebook aos poucos. Ó, daqui um mês, aqui tal dia. E o pessoal de Itacipeba, acho que por ser muito carente de coisas de fora, você pega algo e faz uma coisa boba. Eu só fiz uma imagem, sabe? Como eu trabalhei com isso, então eu fiz algo bem feitinho ali e coloquei. Ficou muito bom. Pronto, muito bom. Abri um McDonald's em Itacipeba. Aí então eu recebi a mensagem assim, onde tá construindo? Onde vai ser? Então acho que o pessoal imaginava, tipo, um McDonald's mesmo. Um suspense. E deixou um suspense. Mas é o McDonald's no começo... chamei uma galera de Mogi que tava em casa. No começo eu coloquei assim, somente retirado, porque eu tinha vergonha, não? Eu falo minha mãe, eu tinha vergonha na minha cozinha. Tinha muita vergonha, porque assim, como que alguém vai comer um alimento que eu tô fazendo numa cozinha dessa? Mas era tudo muito... Mas era limpo, mas era feio naquela época. E a gente tem que começar a valorar os pequenos começos, né? Tinha cliente que não queria só comer, queria conversar comigo. Queria não sei o quê. Ela falou, putz, mano, eu não tinha uma coisa. Então, tipo assim... Era fumaça pra todo lado. A gente até brincava. Você ia comer, você saía defumado. Porque não tinha... Lembrava mesmo hambúrguer. E aí a gente começou, eu juntei um amigo meu, o Herbert, meu primo Reinaldo. Então a gente ali foi trabalhando junto. Sociedade, os parceiros. Já fomos ali trabalhando juntos. Você faz isso, eu faço aquilo. E deu certo. Só que como todo negócio novo, tem a sua onda. E uma hora essa onda passa. E aí foi a hora que minha onda passou e eu comprava coisa. Então... Teve mês de eu vender um lanche, sabe, um mês inteiro, perder coisas, acabou meu dinheiro. Falei assim, mãe, chorei. Falei assim, desisti. Vou fechar. Fui atrás do emprego, me procuraram bem na hora. Eu falei, obrigado, Deus. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar, mas eu não quero trabalhar pros outros, eu vou trabalhar pra manter lá. E aí eu comecei a estudar certas estratégias pra poder vender mais. Que aí foi onde eu criei o a preço de custo toda quinta-feira. Então eu vendia o lanche a preço de custo, quanto saía pra mim e pras pessoas. Sim, só pra galera conhecer. Só pra galera conhecer. Só que aí, né, todo lugar tem os seus espertinhos. Toda quinta-feira o pessoal comia. Só que chegava no sábado, como que eu vou vender a preço de custo e não vou ter lucro? Só que nesse período também, ele queria desistir. Aí eu falei pra ele assim, não, você não vai desistir. Eu falei, coloca o lanche tradicional. E eu relutei aí, até o como final. A gente ama a Lene de paixão, ele falava assim, não, mãe, eu não vou colocar. E a Lene? E o da Lua? Eu falei, Guilherme... Já tem, então por que eu vou ser mais um? O sol brilha pra todos. Sim. Eu falei, a gente ama o lanche da Lene, nós nunca vamos deixar de comer o lanche dela. Inclusive, prefiro... Quem é cliente dela, é cliente dela. Né? E assim, é um leque que vai se abrindo. Então, a Itacipeba tem que ter outras opções. Eu tive que entender que eu falou pra tinha mim, que abraçar outros tipos de clientes também. Que eu não quero. Eu falei, Gustavo, você não vai prejudicar a Lene. Quem tem que comer o lanche dela, vai comer o lanche dela. Eu falei, você não é cliente dela? Sou. Você vai comer seu lanche ou vai comer o dela? É porque assim, se a gente for levar em questão de valores, o artesanal é um pouco mais caro, para se produzir, para se fazer. Então, tipo, eu tinha que atender todos os públicos. Então, qual que é o público que tem na minha região? Na minha região, nem sempre todo mundo tem uma condição financeira boa. Então, foi um cálculo básico que a gente fez, que nem às vezes, tipo, um valor de 2 lanches artesanal, você consegue comprar 4 lanches pra uma família. Então, não é só o pai e a mãe que come. E aí, minha mãe colocou isso na minha cabeça. Eu falei, pô, verdade. Eu falei pra ele só assim... que até hoje, as pessoas vão comer o tradicional, as pessoas que chegam de fora, eu falo assim, ó, come o artesanal. Se você quiser um lanche tradicional, tem um bem melhor, que é o da Lene. Cara, eu não nego, eu falo isso pra cliente. Eu não tenho vergonha de falar isso. Que legal. E o povo se surpreende, assim, que até hoje a gente come lá. O povo fala que a gente é cara de pau.
Não tem muitos de pau, não tem acham que a gente tem a lanchonete no outro. E isso é que nem eu falo pra ele assim, tem dia que nem ele. Mãe, hoje eu vou pegar um Doritos da Lene. Tá bom, vai lá, liga o motoboy, vai lá, leva. E quem tá lá de fora fala, nossa, mas por que vocês pegam o lanche da Lene? Gente, porque é muito ruim você comer a mesma coisa todo dia. Ainda mais quando você enjoa, né? Você vem de paia, né, meu? Não adianta, a gente não tá ali pra competir com ninguém. Exato. Entendeu? A gente tá ali pra crescer, e pra ter opções, e que tenham mais pessoas com outras opções de alimentação. Sim. Aí Eu acho que isso vem bem de encontro com a proposta do que o TaiaCast tem, né? De mostrar pessoas que têm. Eu acho que, na verdade, quando eu comecei, eu queria muito ter alguém que me direcionasse. Faça isso. E eu não tive. Um mentor. Eu tive que correr atrás. Então, eu tive que ser meu próprio mentor, buscar referências. Incomodei muita gente de fora. Instagram ficava lá nos caras famosão, dono de hambúrguer. Me ajuda isso, o Saulo, o Pedro, como eu mostrei pra minha mãe. Então, são pessoas que nunca me viram na vida, mas que em algum momento me deu uma palavra de conforto ali, ó. Insiste. Teve um rapaz que entrou lá e falou assim, cara, seja o McDonald's do seu bairro. Não deixe o McDonald's chegar no seu bairro. Ou deixe, mas quando ele chegar, ele entender que já tem um concorrente tão forte quanto ele. Sim. Que legal. E então, tipo assim, isso ficou muito batendo na minha cabeça. E aí foi quando eu brigava com a minha mãe. Mãe, vamos tirar esse nome, vamos tirar esse nome, vamos tirar esse nome. E ela, não. Eu falei, mãe, vamos pensar como marca, porque daqui, sei lá, daqui 5, 10 anos, eu não quero ter só aqui. E a minha vontade, se eu falar pra você, pô, minha vontade é vir pra Mogi. Não é. Minha vontade é ir pra lugar distante. Lugar onde não tenha acesso. Porque assim, ou o pessoal seja, fala todos assim, os nomes dos lanches são os seus próximos alvos. Não meus próximos alvos. Não. Vargem Grande. Não, porque assim, já tá incluso lá. Mas eu digo assim, vou dar o exemplo da uma Britiba da vida, uma Salesópolis. Chegar em locais que não tenham essa demanda grande das grandes empresas, mas conseguir levar a minha empresa pra eles. No formato de o pessoal fala assim, pô, por que você não abre em Mogi? Pô, eu tenho vontade de abrir em Mogi, mas eu não vou abrir uma porta aberta, eu vou abrir um delivery, porque eu quero que meu cliente vá até Itapeba. Eu não quero que ele só como lanche, eu quero que ele vá até lá que e foi a proposta Itapeba. Inicial até do ponto 20. Sim, exatamente. E tudo bem se você abrir também, porque você vai trazer essa essência. Foi muito nesse enredo do ponto 20 em si que eu aprendi isso. Foi uma inspiração. Foi uma inspiração. Legal. Eu sempre falei pro Leonardo, pro Gabriel, eu falei, pô, é interessante porque a partir do momento que você consegue tirar alguém de São Paulo pra vir experimentar seu produto, cara, aí você subiu a régua num nível. E eu falei, minha mãe, é meu sonho alguém falar. E aconteceu, né? Legal. Aconteceu sem a gente saber. Sem a gente saber. Um cara chegou em mim e falou, cara, eu vim de São Paulo. É o que eu falo pro Gustavo. Falaram que o lanche daqui. E o cara falou, cara, posso... Foi muito carinho. Cara, eu rodei São Paulo, não acho. Eu falei assim, gente, mas como assim? É só um lanchinho que ali. Legal, sabe? Que legal. Mas isso cria pra gente, tipo assim, a vontade de não hoje existir. Ele é dono de ele é empreendedor também. Ele chegou lá como quem não quisesse nada, um cliente. Revirou tudo lá. Ele comeu o lanche, ele comia o lanche assim, ele abria o lanche, ele fazia... Aí ele simplesmente, resumindo toda a história, ele olhou pro Gustavo e falou pro Gustavo assim, quem é o dono? Aí o Gustavo, sou eu e minha mãe. Aí ele meio que tirou. Aí ele falou assim, quanto você cobra pra fazer o quê? Pra me dar uma consultoria. Eu sou tão leiga que eu nem sabia o que era. Aí eu falei pra ele, aí eu virei pra minha mãe, meu olho brilhou assim. Aí você virou mentor de alguém. Deu aquela marejada assim, tipo assim... Consegui, cara. Aí depois a gente se conheceu. Aí depois ele contou quem ele era. No começo eu falei assim, cara, eu não vou te cobrar R$1. Aí ele falou assim, não, mas... Eu falei, não, cara, não vou te cobrar R$1 porque eu queria ter essa pessoa. Sim. Sabe? Eu queria ter alguém aí que pegasse. Aí a gente foi sobre dinheiro. Nem não é sobre aí dinheiro. Nós fomos hoje no espaço dele, o Gustavo foi, ensinou ele a fazer o lanche lá na chapa dele, colocar grau. Aí ele perguntou, mas quanto? O Gustavo falou, não é nada. Não é nada, sabe? Acho que é uma troca. Que legal. Um dia eu preciso de você, um dia você vai precisar de mim. E pensando nessa troca, Gustavo, acho que deu pra gente entender, né, e captar o porquê o negócio de vocês é assim, né? Acho que ficou muito claro, né, Tati? Sim. Pra gente, foi possível sentir o porquê e o quanto merecedor vocês são disso e de muito mais coisa que vem, não tá nem que vai vir por aí. Não tá nem... Mas pensando na galera de Itapeba, né? Aquela pessoa que às vezes, tá lá em casa, ou tá terminando a escola, não sabe que caminho vai ter, ou aquela pessoa que, tava empregado, saiu do emprego, tá pensando em fazer alguma coisa. O que vocês diriam pra quem é de Itapeba? Cara, assim? tentar. Você vai errar 1000 vezes, você vai falhar 1000 vezes, mas tem que tentar, não adianta. Eu não sabia que eu conseguiria fazer isso, eu acho que minha mãe também não. Mas foi tentando, ela errou 4, eu tive que errar também e deu, sabe? E acreditar no potencial de cada um. Eu acho que as pessoas lá são muito...
limitadas, sonhos limitados. Não é nem limitada, elas se acham muito... inferiores. Se acham inferiores porque são de lá. E não é. Itaçupeba tem pessoas muito especiais lá dentro, entendeu? Eu trabalhei com pessoas que, assim, quando eu falava assim, sou de Itaçupeba, nossa, Itaçupeba é de gente boa. Pessoas de confiança. É um lugar acolhedor. Valores muito fortes, né? Eu acho que a gente tem isso em comum, né? Sim. Esse programa nasceu assim. Sim. Pessoas com um propósito de ajudar outras pessoas. E a gente acredita tanto nas pessoas que nem... o Gustavo está me ensinando muito dessa parte de empreendedorismo aí, né? De gestão. O Sebrae, né? Contem com você. Quando a gente valorizar as pessoas do nosso local. Eu tenho uma briga com a minha mãe, que tipo, o pessoal vai lá e entrega currículo e fala assim, eu sou de fora. Fala, mano... só daqui mesmo, né? Vamos manter nossa economia local. Nossa economia assim, local. Eu sei fazer salgado. Eu sei fazer. Mas eu pego o salgado da Dona Margarida. Então é manter vivo o capital ali. Que nem assim os nossos motoboy, né? Que nem assim, o Gustavo, eu fico muito brava, brigo com eles. Que fazem parte da família, não tem como, né? Fica lá, parece que eu tenho 50 motoboy, tem 50 motos mais um só. Mas tudo bem. Eu saí de lá da praça, queria um lugar mais quietinho, aí fica aqui. Eu tia, não sei o que, mas eu amo eles. Mas quando precisam, eles estão lá. E assim, sim, sabe? legal. E assim, eu falo assim, eles começam ali e a gente começa a dar valor neles, entendeu? A conversar. A gente sente ajudar, né, de fato. Incentivar. Sabe, se tem um cliente que não aparece, a gente tem costume de mandar mensagem. Tipo assim, por que você parou de ir lá? Aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu isso, tá, não tô também, tempo. Assim, procurar as coisas de lá, que nem assim, eu faço suco natural. O meu suco é natural mesmo, não é de polpa. Eu vou lá, pico a fruta. Tem de cambuci? Então, tem. Isso que eu falo. Eu pego o cambuci da Adriana e da Suzete, pego a acerola delas. Então tem várias pessoas envolvidas. Que entendeu? legal. Que Essa assim, é a nossa ideia, né, Tom? O shimeji, eu pego das pessoas de lá. Eu acho que assim, quando a gente cresce como empresa, vindo de um lugar pequeno, o que cresceu a gente primeiro foi esse lugar pequeno. Então não adianta eu sair dali e esquecer, fechar meus olhos e só o que é externo. Legal. Tem muito fornecedor com preço barato e bom fora? Tem. Mas eles já estão... Economia. Eles já estão consagrados ali onde eles estão, mas eu tenho onde começar, onde ajudar, quem ajudar. Então a gente tem que fazer. Flaviana, que tem a fruta lá, né? Eu falo pra ela, durante a semana eu compro em você. Sábado e domingo eu compro na feira. Por quê? Porque eu não quero que a feira acabe também. Então, assim, eu acho que assim, a gente tem que valorizar o que a gente tem lá dentro. Muito bom. Né? Porque assim, a Itaçupeba é que nem assim, eu falo, as pessoas não têm olhos para Itaçupeba. Os próprios moradores de lá, acabei de falar ontem, né? Os que moram aqui estão querendo ir embora, não sabem o que está perdendo. Os de fora, que têm olhos para Itaçupeba, tá vindo para cá. Mas é aquela coisa... Vamos tentar diminuir o acesso. Nós crescemos com essa mentalidade. Itaçupeba não tem emprego. Itaçupeba... É difícil? Mas a gente pode ser a pessoa que gera tudo isso, né? Que nem eu falo pro Gustavo, assim, o povo de lá tem maneira de dar ênfase no de fora. Eu falo pro Gustavo, não, a gente não tem, não é o de fora que me sustenta, é aquele que compra tá ali todo dia. Um dia não. Legal. É aquele picadinho. Não é porque também tratar bem essa pessoa, né, trazer ela para perto. Muito bom. E nós estamos caminhando para o fim já, passa rapidinho. Já? Aí a Eliana falou, eu tenho vergonha. Deixa eu falar, deixa ela. Não, tá bom, mas tá bom. Brincadeira, mas é porque é isso mesmo, essa questão da aproximação, do pertencimento e falar de coisas que nos move faz toda a diferença e deixa a gente à vontade, né? E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta e, na verdade, um conselho, né? Nós que estamos aqui, o Tom até falou isso, que você diria, mas para os jovens que estão hoje com ideias inovadoras, a gente, né, pensa aí nessa questão das pessoas que estão saindo da escola, que vão para algum ensino superior ou não, que querem empreender, o que você deixaria de recado para essas pessoas? Cara, assim, eu não estudar, mas assim, que nem tem gente que não gosta da forma formal de estudar. Eu sou um cara deles, não me apego em faculdade, mas se empenhar no que gosta. Eu aprendi com a minha mãe, se você gosta, você tem que fazer. Então, tipo assim, ideias só são ideias. Se você botar em prática, ela gera valor. Legal. Sonhos são só sonhos, mas se você fazer, não é o quero chegar lá, mas não é só pensar em chegar lá, e o processo, o que você vai fazer no processo. Tem muita gente com um sonho bom lá.
Sim, legal. Sabe, muita gente com vontade de mudar. Você conversa com pessoas, amigos, meu, pô, seria muito legal ter um show aqui. Cara, mas vai correr atrás pra fazer o show, sabe? Mas isso eu faço. Então, tipo assim, a gente tá lá pra ajudar, a gente tá pra correr atrás. Eu falo que muito tempo eu tive muito medo na minha vida. Muito. E o medo destrói muitos sonhos. É verdade. Nos paralisa, então, assim, né? Então eu acho que o medo é o maior foco pra destruir seu sonho. Não ter medo de levantar e começar de novo. Ser corajoso é ir com medo, sabe? Isso mesmo. Você enfrentar isso. Não deu certo hoje, amanhã eu vou tentar de novo. Vou juntar dinheiro, vou tentar de novo. Vou procurar outros meios. Eu falo que não deixar o medo tomar conta de você. Porque se você deixar o medo tomar, você paralisa, você não vai mais. Muito bom. Né? Caiu, levanta. Não é vergonha nenhuma. Vergonha, eu falo que você ter frustração por alguma coisa, tenha pelo que você fez, não porque você não fez. Legal, e não é questão de idade também. Porque você não sabe se vai dar certo ou não. Você fazendo, você sabe. Muita gente tem sonho, mas não realiza por causa da idade. Se tivesse essa idade. Fala assim, ainda bem que você é novo, cara, mas eu sou novo, mas assim, eu não tenho a experiência de vida que você tem. Minha mãe, agora que tá dando certo, a gente viu 40 e tantos anos, sabe? Sempre deu tipo certo. Assim, sempre deu Tudo certo. Isso. Mas são processos. E eu costumo dizer que o que não é bênção é lição. Eu acredito muito nisso. A gente aprende de algo, por algo que às vezes não teve o resultado que a gente queria, mas de fato ali deu certo, porque foi uma tentativa, igual a Eliana falou, fez a gente chegar num resultado que a gente tem hoje, graças às questões. Lógico que dá para, às vezes, a gente diminuir isso, né? Com a questão da gestão, de planejamento. O Tom é expert em planejamento e tudo mais. Eu brinco, falo bastante do Sebrae, mas é o que me ajudou bastante. O Tom trabalha lá mais forte, né? De uma forma mais efetiva. Eu trabalho lá algumas vezes, mas é importante você ter, igual você falou, mentores, pessoas. E lá a gente tem muitas pessoas que estão onde outros querem chegar. Eu falo pra todo mundo, né? A gente tá lá. Sim. A gente, sabe, aconteceu semana passada, né? Teve uma moça que vai abrir uma pizzaria, ela veio atrás e perguntou, Bu, como que eu faço? Eu falei, tá, faz isso. Legal. Se não der certo, faz... Não é um propósito, tipo assim, pô, eu sou o máximo. Não é que eu sou o máximo. É que, assim, a gente não quer que a pessoa passe pelo que a gente passou. Sim. Compartilhamento então, gera crescimento. Exatamente. Então, tipo assim, a gente quer ajudar. A gente não vai ser snob ao ponto de erguer o nariz e falar, não vou te ajudar. Não, cara, a gente tá lá. Ou se não falar, vai ser mais uma coisa de comida, vai me prejudicar. Não. E a gente fez durante 2 anos, o Tom ajudou, né, a fazer os cursos do Sebrae lá. Sim. De empreendedorismo, gestão, Eliana foi, né? Gustavo não foi, né? Não fui ainda. Mas trazer esse grupo de volta, né? A gente tá com essa ideia. Então, fazer com que essa rede esteja ali para que um seja apoio do outro, desenvolva e tenha isso, né? Um grupo de empreendedores locais. Essa é a nossa ideia. E que esses empreendedores unidos possam trazer mais recursos para Tespeba, né? Então, a gente precisa trazer um show para a praça. Cara, é igual eu digo, se lá, lógico, não todos, mas se alguns parassem de olhar a grama do vizinho, sabe, e olhasse como um todo, a gente ia ter muita coisa em Tespeba. E tem pessoas que estão parando de olhar, estão conosco, né? E se você é uma dessas pessoas, esteja conosco, participe da SAT, mande uma mensagem aqui no canal, também pode ser aqui embaixo. TaiaCast, ou no Instagram, @TaiaCast. Se inscreva no canal de empreendedores da SAT, que é muito bom. Boa. É muito bom o canal de empreendedores. Exato, tem o portal do empreendedor, portal né? Do empreendedor, que é taiaspeba.com, senão o Rafa vai ficar bravo. Sem o cedilha. Taiaspeba.com, sem o cedilha, se inscreve lá. Tem a associação também, né, da parte de ser sócio, tem vários benefícios. A Helena tá fazendo um trabalho incrível, a gente tá ajudando. Então, assim, igual eu falei de novo, estamos caminhando para o fim, mas vamos finalizar. Eu vou finalizar a minha fala aqui, o Tom vai fazer o fechamento também. E nós queremos que você que está em casa esteja nessa mesa. Né? Que você seja o próximo convidado. Eu não tenho dúvida que existem pessoas que estarão aqui, que têm um potencial. Se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém, nos escreva também, porque a gente quer que você seja o protagonista da sua história, que incentivem pessoas igual eles incentivam, que sejam referência igual eles e o negócio deles, porque o negócio deles só é o negócio deles porque tem eles, né? Tudo nós precisamos de pessoas. Então, não é o Taiaburg, mas é a Eliana e o Gustavo que faz o Taiaburg acontecer. E que bom, né? Porque tá dando super certo. E é isso, Tom. Gente, eu queria agradecer muito.
Foi um prazer ouvir a história de vocês. Acho que isso é muito legal, né, Tati? Nossa, demais. Tati fez o convite assim de bate-pronto, né? Vocês toparam, então muito obrigado. Só queria reforçar, né, pra galera que ainda não segue o nosso Instagram, né, lá do TaiaCast. Nós vamos ter várias novidades aí, de várias ações que nós vamos fazer, mas entra lá, compartilha com a galera. Gustavo, Eliana, falem do TaiaCast também. Não, isso aí. Já falei pra ele colocar uma TV lá. A gente divulga bem. Boa. Pode... Boa, muito bem. É só agradecer, né? E aguardar, né? Essa temporada, ela tá muito bacana. Então, terão vários convidados aqui. A gente tem uma listinha secreta, né, Tati? Sim, essa listinha tem gente muito legal que, de fato, gera valor pra TaSSPeb. Então, isso é muito bacana. E agradecer a vocês, né? A gente que agradece. Até a próxima. Muito obrigada. É só o começo. Agradecer o convite que vocês estão fazendo. A gente agradece e aceitamos. Eu tava meio assim, né? De pronto. Foi bom, Eliana? Voltaria? Porque assim, não sei. Ela, quando ela assim, ela é a parte 2. A gente tá aqui por isso. Porque a gente tá em nome de TaSSPeb. E vendo o trabalho que vocês estão fazendo é importante demais. Legal. Ama a TaSSPeb, quer que esse bairro, esse distrito, seja visado assim com muito amor e carinho por todos nós, principalmente pelos que moram lá, né? Não os de fora, mas eu gostaria muito que os que moram lá olhassem para o TaSSPeb com muito mais carinho ainda. Né? E saber do potencial que aquilo lá tem. Então, por isso que a gente está aqui. Né? E que muitos venham para mostrar para todos que o TaSSPeb é muito bom. Legal. E deixa eu fazer meu jabá. Segue lá em todas as redes sociais, TaiaBurg. Boa. Só procurar. E a gente vai fazer um sorteio de um lanche. Valendo um lanche aí. A gente vai fazer o sorteio de um lanche nas redes sociais. Fique ligado nas redes sociais. As regras vão estar lá. Vai estar tudo certinho. Mas segue a gente lá. TaiaBurg também. Vai marcar. TaiaBurg, a gente vai contar. Então, não tá seguindo? Segue lá no Instagram. Obrigado, gente. Foi muito bom o papo com vocês. Dessas pessoas que inspiram outras pessoas. A gente que agradece. Boa. Valeu, muito gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.